5 milhões de dólares por um boi. Seus chifres são mais longos que um carro e colecionadores milionários estão dispostos a lutar em leilões só para possuir um. Você consegue imaginar gastar o preço de uma mansão de luxo só para comprar um animal de fazenda? E esse nem é o mais caro desta lista super legal. Hoje vamos explorar o top 15 das raças de gado gigantes, cada uma de tirar o fôlego. Desde gigantes brancos com quase 2 metros de altura, até guerreiros de pelo longo, tipo vikings, que sobrevivem a tempestades de neve. Tem até uns que pesam mais que 2 carros juntos. Os músculos são tão desenvolvidos que parecem ter sido editados no Photoshop na vida real. Qual você acha que é o boi número 1 e quanto ele custa? Comente agora, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder essas histórias incríveis de animais. Número 15. Braford, a super raça híbrida da Argentina, que é resistente e elegante ao mesmo tempo, custando até 100 mil dólares. Você acredita que existe uma raça de gado criada quase que por uma fórmula matemática para atingir a perfeição máxima? Sim, essa é a Braford, a filha híbrida orgulhosa da Argentina, combinando a força elástica do Brahman com a carne de alta qualidade do Hereford. Só de ouvir, parece que alguém apertou o botão de misturar no laboratório e criou uma versão melhorada e sem falhas do boi tradicional. O Braford pode pesar até 900 quilos, só músculo. Dá até vontade de pedir a receita do treino. Sua pelagem vermelha e branca é tão característica que você reconhece na hora, sem confundir com o vizinho. Dá para dizer que, se houvesse um concurso de beleza para gado, o Braford certamente estaria entre os favoritos. O que mais impressiona é a sua incrível capacidade de adaptação. Esta raça vive bem tanto em regiões quentes e abafadas, quanto em lugares de frio congelante. É tipo, onde me puser, eu me adapto, super de boa e nunca reclama. A corcova característica nas costas não é apenas para exibir, mas também ajuda a armazenar gordura, como uma bateria reserva, para sobreviver em climas extremos. Dizem que Deus criou todas as espécies, mas com o Braford, talvez ele tenha dado uma inspiradinha nos criadores em 1947. E assim, uma lenda nasceu. Graças à criação inteligente, o Braford não é apenas bonito, mas também extremamente prático na agricultura. Em leilões profissionais, exemplares excelentes de Braford podem ser vendidos por mais de 100 mil dólares, um preço que faz muita gente só olhar e engolir em seco. Mas os criadores entendem bem. É um investimento em valor genético, não a compra de um boi comum. Apesar de toda a sua força, o temperamento do Braford é manso como um cordeirinho. Eles são amigáveis, fáceis de manejar, ideais para fazendeiros do mundo todo. A combinação perfeita de força, qualidade da carne, adaptabilidade e um temperamento dócil os torna uma das raças de gado mais amadas do planeta. E assim, de 1947 até hoje, o Braford continua a provar uma coisa. Quando a ciência e a natureza dão as mãos, às vezes o resultado é tão excelente que você tem que rir de tão perfeito. Número 14. Saigual, o tesouro do Paquistão que produz mais leite que 10 vacas juntas e custa até 120 mil dólares. Se houvesse um prêmio para a fábrica de leite viva, a Saigual com certeza levaria a taça de ouro. Esta raça de gado do Paquistão é tão famosa que as pessoas brincam. Uma única vaca é suficiente para servir leite a todo o bairro todos os dias. Não é exagero, porque a Saigual pode produzir até 6 mil litros de leite por ano, o equivalente a cerca de 12 mil garrafas de leite. Só de ouvir, dá vontade de abrir uma fazenda de laticínios. Sua pelagem vermelha brilhante ao sol, combinada com uma resistência impressionante ao calor, torna a Saigual uma excelente escolha para regiões tropicais. O interessante é que esta raça bebe menos água que muitas outras, mas trabalha 10 vezes mais. É tipo, come pouco, trabalha muito, não reclama. Nascida no Paquistão, mas não se contentando em ficar por lá,
A Saigual foi exportada para mais de 30 países, tornando-se uma estrela internacional no mundo do gado leiteiro. O surpreendente é que, além da produção de leite imbatível, a carne delas é muito magra, com pouca gordura, e o temperamento é dócil como uma almofada, o que torna o cuidado muito fácil. O auge da fama foi em 2018, quando um exemplar campeão de Saigual foi vendido por $120 mil em um leilão na Índia. Só de ouvir o número, a gente fica tonto. Tente imaginar-se no meio de um leilão e alguém grita: $120 mil pela vaca número 15. Garanto que quem não souber vai pensar que estão comprando um carro esportivo. Mas os especialistas entendem bem. A Saigual é a combinação perfeita de produtividade, resistência e valor genético raro. Não é à toa que dizem que esta raça é como um presente especial que o criador enviou ao sul da Ásia. Além de impressionar com o leite, a Saigual é amada por seu temperamento pacífico. Elas não são difíceis de criar, não causam problemas, não são exigentes, muito adequadas para fazendeiros e fazendas de todos os tamanhos. Então, com todas essas qualidades únicas, a Saigual merece estar na lista das raças de gado mais valiosas do planeta. Você já ouviu falar dessa super vaca paquistanesa? Se não, agora você sabe porque ela é chamada de tesouro vivo. Número 13. Cancrege, o gigante corcunda da Índia, que puxa 2 toneladas de carga leve como uma mala de viagem. Se houvesse um concurso para o boi mais forte do planeta, o cancrege certamente estaria entre os primeiros. Talvez até ganhasse a medalha de ouro. Esta raça de gado possui uma aparência que faz qualquer um ficar de queixo caído. Com chifres curvados como uma lira antiga, uma mandíbula forte e larga, pronta para fazer o papel de vilão em um filme da Marvel, e um corpo musculoso que faria qualquer academia de ginástica sentir inveja. Sendo uma das raças mais antigas da Índia, o cancrege é famoso por sua força sobre-humana. Eles podem pesar até 850 quilos, todos músculos duros como rocha. O mais impressionante é que o cancrege pode puxar até 2 toneladas de carga, o que equivale a um carro totalmente carregado, e eles ainda parecem tranquilos, como se estivessem passeando. Alguns fazendeiros até brincam. Se o cancrege cobrasse pelo transporte, seria mais rico que o dono. Historicamente, o cancrege foi usado como um trator de verdade, porque eles podiam transportar cargas que os cavalos simplesmente não conseguiam. E quanto à aparência, nem se fala, sua pelagem prateada brilhante os faz se destacar no rebanho como uma superestrela saindo de um palco iluminado. Na região de Gujarat, Índia, o cancrege também é considerado um animal sagrado, protegido por leis e crenças religiosas. Sua força, durabilidade e aparência impressionante aumentam o valor do cancrege em leilões internacionais. Exemplares VIP podem atingir o preço de $150 mil, fazendo as pessoas se perguntarem: compro um boi ou um carro de luxo? Em 2015, um negócio notável foi feito quando um cancrege foi vendido para fazendeiros australianos por um preço recorde, o que gerou muitas manchetes na imprensa internacional. O que faz o cancrege ser tão amado é a combinação de força, durabilidade e um temperamento tranquilo. Apesar de parecerem ferozes, são bem calmos, amigáveis e fáceis de lidar, muito adequados para serem gado de trabalho ou para criação. Então, não é de admirar que o cancrege seja chamado de o gigante lendário da Índia. Se você encontrar na vida real um boi puxando 1 tonelada de carga com uma cara de "tô nem aí", então parabéns. É bem provável que você tenha acabado de ver um cancrege, o monstro da força do mundo bovino. Número 12. Magyar Ezurk. O touro cinzento húngaro com chifres longos como espadas antigas. Quase foi extinto e agora vale uma fortuna. Se você acha que chifres de boi são apenas de tamanho moderado, o Magyar Ezurk fará você mudar de ideia imediatamente. Esta raça de gado cinzento húngaro
Possui chifres tão longos que, de longe, parecem duas espadas medievais, curvas fincadas em suas cabeças. Cada um pode ter até 80 centímetros de comprimento, o suficiente para deixar os cavaleiros antigos com inveja. O Magyaresurk se destaca por sua luxuosa pelagem cinza prateada, que brilha sob o sol como se tivesse acabado de sair de um desfile de moda para gado. Esta é uma das raças de gado mais antigas da Hungria, com uma história de milhares de anos, mas na década de 60 quase desapareceu, com a população reduzida a cerca de 200 animais. Dá calafrios pensar que o mundo quase perdeu uma obra-prima viva da natureza. Felizmente, programas de conservação agiram a tempo, trazendo o Magyaresurk de volta com força. E não é só a beleza. Esta raça de gado também possui uma resistência incrível ao frio, sobrevivendo bem em nevascas onde muitas outras espécies simplesmente desistiriam. Seu sistema imunológico também é excelente, ajudando a combater muitas doenças perigosas. O que é especial é a qualidade da carne. A carne Magyaresurk é considerada de alta gastronomia na Europa. Chefes exigentes estão dispostos a pagar 3 vezes o preço da carne comum para obtê-la. Não é de admirar que em feiras e exposições, o Magyaresurk seja sempre o centro das atenções. Em 2012, o governo húngaro reconheceu esta raça de gado como patrimônio cultural vivo da nação. Só de ouvir já se percebe a nobreza desta raça. Indivíduos excepcionalmente belos, com chifres simétricos e uma pelagem brilhante, podem ser vendidos por mais de $200 mil. Você consegue imaginar gastar alguns milhões de reais só para levar para casa um boi com chifres longos como espadas? Mas para os verdadeiros amantes de gado, isso é motivo de orgulho. Número 11. Hereford, o cavalheiro inglês com o rosto branco característico, que conquistou a América e vale até $300 mil. Se há um rosto de marca no mundo do gado, certamente é o Hereford. Basta ver a pelagem vermelho escura e o rosto branco característico para reconhecer este nobre. Sem precisar de longas apresentações, o Hereford há muito tempo se tornou um símbolo do velho oeste americano. Se você assistir a um filme de cowboy, com certeza verá a presença deles. Esta raça de gado é originária da Inglaterra, mas quando foi levada para os Estados Unidos, rapidamente se tornou a estrela da pecuária, do tipo que brilha assim que pisa em solo novo. Um Hereford adulto pode pesar até 1.000 quilos. Um corpo robusto, mas com um temperamento dócil, o que o torna muito popular em grandes fazendas. Uma coisa interessante é que o Hereford tem uma capacidade de adaptação inacreditavelmente excelente. Do gelo do Alasca ao calor da Argentina, em qualquer lugar eles vivem bem como se fossem nativos. Clima frio, sem problemas. Sol escaldante, também não é um problema. É o tipo de gado multinacional. E a carne Hereford, nem se fala. A gordura entremeada, ou marmoreio, é linda, macia, saborosa, e é considerada pelos especialistas como uma das carnes de mais alta qualidade do mundo. Talvez por isso, em competições de pecuária, o Hereford sempre se destaca nas categorias de qualidade da carne. O marco que fez esta raça de gado causar sensação foi em 1998, quando um campeão Hereford, chamado Harry Loaded Up, foi vendido por $300 mil. Sim, $300 mil por um boi. Depois de ouvir isso, muita gente deve olhar para o próprio carro e suspirar. Ah, o preço é o mesmo de um SUV. Não apenas bonito, forte, fácil de criar, com carne saborosa, mas também amigável. O Hereford é considerado o padrão ouro que a pecuária de corte busca. Não é exagero dizer que esta raça de gado é como uma obra perfeita que a natureza e o homem criaram juntos. Se você já viu um boi vermelho e branco parado no campo como se estivesse em uma sessão de fotos de revista de moda, é muito provável que você tenha acabado de encontrar um Hereford autêntico. Número 10. Guzerá, o nobre brasileiro com a cernelha elegante, que mudou a pecuária tropical
e o bolso dos criadores. Você já viu um boi que parece ter saído de uma galeria de esculturas brancas? Se não, o Guzerá é a obra de arte viva para você. Esta raça de gado brasileira combina perfeitamente a elegância com uma força incrível, pesando até 900 quilos, o suficiente para deixar muitos admirados e querendo a receita do treino na academia. A pelagem branca pura e brilhante combinada com a pele escura por baixo cria um efeito visual extremamente impressionante. Apenas parado, o Guzerá já faz você pensar: é um boi ou uma escultura viva? O que os torna especiais não é apenas a aparência. O Guzerá é extremamente resistente a doenças e parasitas, coisas que costumavam causar dor de cabeça em outras raças de gado tropical. A cernelha proeminente nas costas não é apenas para exibição. Ela também contém reservas nutricionais, ajudando o Guzerá a sobreviver a longos períodos de seca. Imagine um boi de quase 1 tonelada ainda caminhando tranquilamente sob o sol forte. É realmente impressionante. A origem do Guzerá começou na Índia, mas no Brasil, os criadores o aperfeiçoaram para se tornar o rei do gado tropical. Graças à combinação perfeita de força, adaptabilidade e beleza, o Guzerá rapidamente se tornou um símbolo da pecuária sul-americana. Em leilões de alto padrão, exemplares especiais podem atingir o valor de $450 mil, um número que deixa muitos de boca aberta. Realmente, o boi também sabe ser chique e poderoso. Além disso, o Guzerá é conhecido por seu temperamento dócil. Apesar de musculosos e grandes, são fáceis de manejar, amigáveis e adequados para grandes fazendas. Com todas essas qualidades, bonito, forte, inteligente e extremamente resistente, o Guzerá merece ser chamado de nobre do mundo do gado. Você pode não conseguir criá-lo, mas apenas olhar é suficiente para sentir o luxo e a majestade que esta raça de gado proporciona. Número 9. Highland, o viking peludo das terras altas da Escócia, que sobreviveu a nevascas e vale $500 mil. Se você imagina um boi que parece ter saído de um filme de fantasia medieval, o Highland é a ilustração perfeita. Com sua pelagem longa e emaranhada que cobre quase todo o rosto e seus chifres enormes, eles parecem ferozes e adoráveis ao mesmo tempo, como se estivessem prontos para o Halloween e para a batalha. O Highland é o boi mais fotogênico do mundo, admirado por muitos fotógrafos. Não possuem apenas uma aparência impressionante, são também campeões de sobrevivência em condições adversas, de neve profunda a gelo. O Highland ainda pasta tranquilamente, vive bem e faz com que outras raças de gado observem com resignação. Realmente, se os humanos querem aprender a resistir ao frio, basta observar o Highland como modelo. O segredo está na sua pelagem espessa, que atinge 30 centímetros. Ela não só os mantém aquecidos e protegidos do frio como um casaco natural, mas também é extremamente fotogênica. Basta uma foto sob o sol de inverno escocês para o Highland se tornar a supermodelo de 4 patas de qualquer fazenda. Pesando até 800 quilos, com uma expectativa de vida de até 20 anos, o Highland possui uma resistência que muitos teriam que se render. A carne do Highland é extremamente magra, devido ao seu metabolismo adaptado ao clima frio, sendo deliciosa e saudável. Não é à toa que, em 2016, um exemplar campeão Highland foi vendido por $500 mil a um colecionador americano. Só de ouvir o valor já dá vontade de verificar a carteira na hora. Outra coisa incrível é que, apesar de parecerem ferozes e grandes, os Highlands são extremamente dóceis. Não são agressivos, são fáceis de criar e adequados até para pequenas fazendas. Apenas parados, os Highlands já impressionam com sua força e beleza selvagem, sendo ao mesmo tempo majestosos e amáveis. Na verdade, o Highland é uma prova viva da perfeição da natureza. Forte, adorável, fotogênico e resiliente. Se você tiver a chance de ver um desses bois peludos na neve branca da Escócia, com certeza exclamará:
Este é o verdadeiro guerreiro viking do mundo do gado. Número 8. Belted Galloway, o playboy de smoking do mundo do gado, usando um cinto branco como se fosse a uma festa chique, com preço chegando a $600 mil. Se você já pensou que gado só tinha as cores marrom ou branco, o Belted Galloway vai te surpreender. Essa raça escocesa tem uma característica tão marcante que você só precisa olhar para lembrar. Uma faixa branca perfeita ao redor da barriga, como se estivesse usando um colete elegante. De longe, parece que ele está indo para uma exposição de luxo, e não para pastar. O Belted Galloway pesa até 900 quilos de músculos sob uma pelagem densa e naturalmente encaracolada. O que faz as pessoas rirem é que essa faixa branca é tão precisa que parece ter sido pintada à mão por um artista. A verdade é que a natureza às vezes é tão sofisticada quanto um pintor. Por isso, não é de estranhar que ele se torne uma das raças de gado mais únicas do mundo, destacando-se entre qualquer rebanho comum. Originário da Escócia, ele não só vive bem, mas também vive saudável. Eles são extremamente resistentes ao frio, graças à sua pelagem densa e encaracolada, não precisando de estábulos ou aquecedores, mesmo no inverno rigoroso. A carne do Belted Galloway também é tão top quanto sua aparência. Carne magra de alta qualidade, muito procurada por restaurantes sofisticados na Europa, digna de ser chamada de carne gourmet. Em 2019, um indivíduo de exibição espetacular foi vendido por $600 mil em um leilão em Edimburgo. Depois de ouvir isso, muitos devem se perguntar: estou comprando um boi ou uma bolsa de grife? Mas, na verdade, cada Belted Galloway é uma obra de arte viva, com valor não apenas na carne, mas também na aparência e na genética única. Outro ponto interessante é a personalidade. Apesar de musculoso e imponente, o Belted Galloway é muito dócil, fácil de cuidar e amigável com as pessoas. Na verdade, ao encontrar esse boi no campo, você pode tanto admirá-lo quanto querer tirar uma selfie com ele, porque sua aparência é chique, mas ainda acessível. Em resumo, o Belted Galloway não é apenas um boi, mas um aristocrata escocês no meio do prado, forte, orgulhoso e com um senso de moda impecável. Se você está procurando um rei que seja bonito e único no mundo do gado, o Belted Galloway é o candidato mais promissor. Número 7. Piedmontese, o bodybuilder do gado da Itália, com músculos definidos e valendo mais de $1 milhão. Se você imaginava um boi que parece ter acabado de sair da academia, o Piedmontese é a ilustração perfeita. Esta raça italiana possui uma mutação genética chamada hipertrofia muscular, que faz com que os músculos se desenvolvam além do normal, parecendo que alguém injetou ar em cada gomo muscular. Basta olhar para ele e você vai exclamar: isso é um boi ou um super-herói de 4 patas? Um Piedmontese adulto pode pesar até 1.200 quilos de puro músculo, sem nenhuma gordura extra. Dá até vontade de pegar uma fita métrica para medir o bíceps e a coxa dele. A força deles não é brincadeira. Puxar, arar ou até transportar mercadorias, o Piedmontese faz tudo e ainda parece estar desfilando no meio dos campos italianos. O mais incrível é que todas essas características são completamente naturais e herdáveis. Sem edições, sem Photoshop, a natureza já criou essa versão Hulk do gado. A carne do Piedmontese também é um destaque. Extremamente magra, com menos de 5% de gordura, muito procurada por restaurantes Michelin. Se você é um apreciador da alta gastronomia, esta é uma verdadeira joia. Em 2017, um campeão piedmontese foi vendido por $1,2 milhão para uma aliança de criadores na Argentina. Ao ouvir o valor, você deve se perguntar: isso é um boi ou um carro de luxo? Mas para os criadores, isso é um investimento em genes de ponta. Cada bezerro herda a capacidade de supermusculatura, sendo bonito e com altíssimo valor econômico. Quanto à aparência, nem precisa falar.
O piedmontese parece uma estátua viva, músculos definidos, uma postura confiante, o verdadeiro bodybuilder do mundo do gado. Mas o mais fofo é que, apesar de tão musculosos, eles são dóceis e fáceis de cuidar, adequados tanto para fazendeiros experientes quanto para quem está começando a criar gado. Em resumo, o piedmontese é a combinação perfeita de força, estética e produtividade, um testemunho vivo da grandeza da natureza. Ao encontrá-los no campo, você vai admirá-los e querer tirar uma selfie para mostrar aos amigos que você viu a versão italiana do Hulk Boy na vida real. Número 6. Nelore, o imperador do gado brasileiro, dominando a América do Sul e valendo milhões de dólares. Se houvesse um prêmio para o gado mais poderoso da América do Sul, o Nelore certamente ganharia a coroa. Essa raça de gado é como um imperador vivendo nos pastos brasileiros, musculoso, forte e com uma aparência extremamente majestosa. Olhando para seus chifres curtos, mas marcantes, você saberá imediatamente: este é um personagem inconfundível em qualquer fazenda. O Nelore não é apenas grande e forte, mas também representa mais de 80% do rebanho brasileiro. O verdadeiro rei dos reis na pecuária tropical. Um adulto pode pesar até 1.000 quilogramas, com pelagem branca ou cinza, que reflete o calor do sol e os torna ainda mais visíveis no pasto. Se você achava que boi só sabia comer capim, dê uma olhada no Nelore. A taxa de crescimento é tão rápida que impressiona a todos. O que torna o Nelore uma superestrela do gado tropical é sua extraordinária capacidade de resistência. Eles são resistentes a parasitas, carrapatos e a doenças que muitas outras raças de gado só conseguem bocejar. Basta ver como eles pastam tranquilamente sob o sol forte e você entenderá por que o Brasil pode exportar a genética Nelore para mais de 50 países. A carne do Nelore também é de primeira, magra, saborosa, com pouca gordura e de altíssima qualidade. Somado à sua saúde extraordinária e facilidade de manejo, você verá que essa raça de gado é, de fato, o rei da pecuária. Um exemplo da fama do Nelore é que, em 2021, um touro chamado Martelo foi vendido por 2 milhões de dólares, um recorde para um boi tropical. Ao ouvir isso, você deve se perguntar: estou comprando um boi ou uma mansão de luxo? Mas para os criadores, investir na genética Nelore é a maneira mais inteligente e sustentável de lucrar. Apesar de grande e majestoso, o Nelore tem uma personalidade dócil e é fácil de manejar. Você não precisa ter medo de se aproximar. Eles são amigáveis, se adaptam maravilhosamente ao ambiente e são extremamente confiáveis. Em resumo, o Nelore é a combinação perfeita de força, resistência, produtividade e docilidade. Ao encontrar um Nelore no campo, você vai admirá-lo e querer tirar uma foto na hora para mostrar ao mundo inteiro: eu acabei de ficar cara a cara com o imperador do gado brasileiro. Número 5. Brahman, o titã corcunda, que mudou a pecuária mundial custando 3 milhões de dólares. Você consegue imaginar um boi com uma corcova enorme, parecendo que está carregando uma mochila nas costas? Se não, o Brahman é a prova viva. Esta é uma raça de gado tropical gigante, pesando até 1.100 quilos, com uma juba longa que pode chegar a 40 centímetros, fazendo qualquer um que o veja exclamar: um boi pode ser tão legal assim? A corcova proeminente e a pele solta, que parecem desproporcionais ao corpo, são, na verdade, uma arma perfeita de sobrevivência. Elas ajudam o Brahman a resistir ao calor, à seca e, especialmente, o tornam imune a muitas doenças e parasitas que outras raças de gado só conseguem se render. Além disso, as orelhas enormes e caídas funcionam como radiadores naturais, ajudando a regular a temperatura corporal de forma extremamente eficaz. O Brahman também é uma fonte genética valiosa globalmente. Mais de 50% do rebanho mundial carrega o DNA desta raça.
Não é exagero dizer que o Brahman é uma máquina biológica perfeita, criada pela natureza em conjunto com a mão humana. Um exemplo que faz muitos arregalarem os olhos é que, em 2019, um indivíduo Brahman, chamado J.D.H. Sir Lawford Manso, foi vendido por $3 milhões no Texas. Só de ouvir, dá vontade de conferir a carteira na hora. Isso é uma prova do valor imenso de indivíduos com genética superior, não apenas em saúde e aparência, mas também em capacidade de transmissão genética. Apesar de musculoso e grande, o Brahman é extremamente dócil, fácil de cuidar e muito adequado para grandes fazendas. Você não precisa se preocupar em encontrar um urso bravo no meio do pasto. O Brahman pasta tranquilamente, sereno como um rei gentil. Em resumo, o Brahman é a combinação perfeita de força, adaptabilidade e alto valor econômico. Um verdadeiro titã do mundo do gado. Ao encontrar um Brahman no campo, você vai admirá-lo e querer tirar uma selfie para mostrar aos amigos. Este é o cara mais grandioso do reino do gado tropical. Em quarto lugar, Limousine, o quarteto fantástico da França, dominando as competições de carne de alta qualidade, valendo mais de $4 milhões. Se você imagina um boi chique, dourado e brilhante sob o sol, o Limousine é a imagem perfeita. A pelagem dourada e avermelhada, quando encontra a luz do sol, parece ter saído de uma pintura, o suficiente para fazer qualquer um suspirar de admiração. Ao ver um Limousine, você vai se perguntar: isso é um boi ou um nobre francês passeando pelo campo? Além de bonito, o Limousine é grande, forte e musculoso, pesando até 1.300 quilos de pura carne magra, com um corpo tão equilibrado quanto o de um atleta. Com esse porte, o Limousine sempre se destaca em exposições internacionais e é considerado o padrão ouro na indústria de carne de alta qualidade. A carne do Limousine também enlouquece os chefes mais sofisticados. É marmorizada, saborosa, sem excesso de gordura, perfeita para pratos de alta gastronomia, especialmente em restaurantes Michelin. É por isso que cada bezerro Limousine é tão cobiçado, pois herda a genética nobre e deliciosa dos pais. Originária da região de Limousin, na França, essa raça de gado rapidamente conquistou os Estados Unidos a partir dos anos 60, tornando-se um símbolo de qualidade e sofisticação. A personalidade do Limousine também é igualmente interessante. Apesar da aparência imponente, eles são dóceis, fáceis de criar e amigáveis, perfeitos para grandes fazendas ou para quem está começando na pecuária. Uma prova da nobreza do Limousine é que em 2022, um indivíduo chamado Truman Hager foi vendido no Canadá por $4 milhões. Só esse valor já faria muita gente arregalar os olhos. Comprar um boi ou 10 carros de luxo ao mesmo tempo? Mas para os criadores, isso é um investimento em genética de ponta, garantindo que cada nova geração mantenha as qualidades superiores da raça. Em resumo, o Limousine é a combinação perfeita de força, equilíbrio e beleza aristocrática. É o rei dourado do mundo da carne bovina. Se você encontrar um Limousine no campo, com certeza vai ficar impressionado e vai querer tirar uma selfie para mostrar. Acabei de conhecer a realeza francesa em versão 4 patas. Em terceiro lugar, a Belgian Blue, o monstro musculoso do mundo bovino, que parece ter saído direto de um Photoshop, custando $4,5 milhões. Se você pensou que só gente ia para a academia, então precisa conhecer a Belgian Blue, a versão bovina do Arnold Schwarzenegger. Essa raça de gado possui uma mutação genética especial que inibe a miostatina, a proteína que limita o crescimento muscular. Então, os músculos simplesmente crescem sem controle. Ao vê-los, você vai pensar: esse boi é de verdade ou um personagem de videogame de ação? Um Belgian Blue adulto pode pesar até 1.400 quilos de pura musculatura, sem uma gota de gordura extra. O traseiro e as coxas dele são tão desenvolvidos que parecem 2 tambores de 200 litros juntos.
Se você é fã de carne magra, então isso é um sonho que se torna realidade. A carne tem apenas cerca de 2% de gordura, é extremamente magra e saborosa. O mais incrível é que, apesar de toda essa musculatura de fazer inveja a um fisiculturista, o Belgian Blue é super manso, amigável e fácil de cuidar. Dá para chegar perto, dar comida na boca e até fazer uma selfie sem medo de ser intimado por um bombado ambulante. Em 2020, um exemplar champion da raça Belgian Blue foi vendido por 4,5 milhões de dólares na Bélgica. Só de ouvir o valor, a gente já fica de queixo caído. Estamos comprando um boi ou uma cobertura de luxo em Copacabana? Mas, para os colecionadores e criadores, isso é um investimento em genética de ponta, porque cada nova geração herda essa musculatura impressionante e uma carne magra de altíssima qualidade. O Belgian Blue não é apenas uma raça de gado, é uma obra-prima da natureza e da ciência. A combinação de força extraordinária, carne de alta qualidade e um temperamento dócil os torna o auge da criação natural de gado. Se você encontrar um Belgian Blue no pasto, com certeza vai se surpreender e querer tirar uma foto. É como ver o Hulk, mas na versão bovina e de verdade. Isso é a prova viva de que a natureza e, às vezes, também sabe fazer um Photoshop, sem precisar de computador. Em segundo lugar, a Chianina, o gigante branco da Itália, com quase 2 metros de altura e um valor que pode chegar a quase 5 milhões de dólares. Se você consegue imaginar um boi tão alto que precisa de uma escada para um check-up, então a Chianina é a prova viva. Esta é a maior raça de gado do mundo, podendo atingir 2,1 metros de altura até os ombros e pesar até 1.800 quilos. O peso de 2 carros pequenos juntos. E ainda sobra. Basta ficar ao lado de um e você vai se perguntar, é um boi ou um mini elefante musculoso? A pelagem branca e imaculada da Chianina as faz brilhar sob o sol da Toscana. Ao vê-las, todos concordam. A beleza e a imponência da Chianina são realmente impressionantes. Mas o surpreendente é que, apesar de tão gigantes, elas são ágeis e dóceis, muito mais fáceis de manejar do que você imagina. A Chianina não é só gigante na aparência. Ela também é famosa pela carne de altíssima qualidade. É dessa raça que vem o famoso bife à fiorentina, conhecido no mundo todo e que é considerado o padrão ouro da carne bovina italiana. A carne chianina é magra e macia ao mesmo tempo, com um sabor tão único que faz chefes e apaixonados por gastronomia suspirarem. A história da chianina é ainda mais impressionante. Na Roma antiga, elas eram usadas para arar campos e puxar carroças de guerra, como verdadeiras máquinas musculosas da antiguidade. Muito antes de existir academia ou levantamento de peso. Em 2018, um touro chianina campeão chamado Doneto foi vendido por incríveis 4,8 milhões de dólares para um comprador americano. Ao ouvir isso, muitos devem se perguntar, é um touro ou uma mansão de luxo? Mas para quem entende do assunto, isso é um investimento em genética de ponta, garantindo que as futuras gerações mantenham a força, a beleza e o valor econômico. O Chianina é a prova viva de que dá para ser gigante, dócil e útil ao mesmo tempo. Se você encontrar um no campo, vai ficar impressionado e querer tirar uma selfie. Acabei de encontrar um titã do mundo dos bois. Com sua aparência imponente, músculos definidos e um temperamento tranquilo, o Chianina merece ser chamado de o gigante branco imbatível no mundo do gado. Em primeiro lugar, o Ankole Watusi, o rei dos chifres gigantes da África, avaliado em 5 milhões de dólares e reverenciado em Uganda. Se você imagina um boi com chifres que chegam a 2,5 metros de comprimento, deve estar pensando, isso é um super-herói ou um boi? Mas não, é o Ankole Watusi, a raça de gado mais colossal e majestosa do mundo. Esses chifres não são apenas um adorno para uma aparência impressionante, mas também funcionam como um radiador natural, bombeando sangue quente e resfriando o corpo de forma que a natureza proporcionou. Super científico,
mas sem precisar de máquina. Um Ankole adulto pode pesar até 800 quilos, com uma aparência elegante, mas imponente, que faz qualquer um que esteja por perto exclamar: "Uau, parece um cavalo branco de príncipe encantado, só que em versão boi." E se você tiver a sorte de ver um de perto, a sensação é ainda mais intensa. Em Uganda e Ruanda, os Ankole Watusi não são apenas bois. Eles são, na verdade, um símbolo de poder e riqueza. Antigamente, os reis e a realeza africana mediam sua força e poder pela quantidade de Watusi que possuíam. O mais incrível é que esses bois conseguem sobreviver em condições de deserto severas, algo que quase nenhuma outra raça de gado suporta. O valor deles? É lá nas alturas. Indivíduos com genética superior podem ser vendidos por milhões de dólares. Por exemplo, em 2023, um Watusi chamado Lurch foi vendido por 5 milhões de dólares no Texas, quebrando o recorde mundial. E até o sêmen deles é vendido por milhares de dólares a dose para inseminação artificial. É o tipo de boi que sabe como ganhar dinheiro de verdade. Mas o mais incrível é que o Ankole Watusi é protegido por lei como um patrimônio cultural vivo. As tribos daqui frequentemente realizam cerimônias espirituais, transformando o Watusi no personagem principal de rituais sagrados. Alguns indivíduos chegam a ter chifres tão longos que precisam de portões de curral personalizados, o que é hilário e impressionante ao mesmo tempo. Não é de se admirar que criadores e amantes de gado em todo o mundo chamem o Ankole Watusi de os chifres do rei. E o animal de 4 patas mais bonito. Basta olhar para eles para entender por que a natureza criou uma raça de gado que é ao mesmo tempo forte, majestosa e tem um valor econômico e cultural tão especial. O Ankole Watusi é o rei absoluto do mundo bovino, fazendo com que todas as outras raças se curvem em reverência. E assim, você e eu terminamos de explorar as 15 raças de gado mais gigantes, musculosas, de chifres longos e com valores que chegam nas alturas. Desde os guerreiros vikings peludos até o rei Ankole Watusi, com chifres que medem mais de 1 metro, cada um deles nos deixou boquiabertos e com um sorriso no rosto. É difícil acreditar que esses gigantes de 4 patas possuem tanta força, beleza e um valor econômico tão impressionante. Se você achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like, comentar qual boi você mais gostou e se inscrever no canal para juntos descobrirmos mais histórias incríveis sobre o mundo animal.